Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Olha que satisfação, estou na casa nova da Kingston, estou com o Yuri Santos, gerente de tecnologia da empresa. Yuri, que prazer eu estar aqui, tivemos um evento praticamente um mês atrás, tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui hoje, não é isso? Sim, adoro falar das novidades da Kingston e é sempre uma ótima oportunidade de poder compartilhar com quem também gosta de ouvir sobre tecnologia. Puxa vida, bom, eu já gravei vários vídeos com a Kingston no passado, não foi um nem dois, foram vários. A Kingston tem playlist aqui no Papo Fácil. Na hora da edição eu vou colocar, eu não sei agora que canto que vai ser, no canto direito ou esquerdo, eu vou colocar o atalho para essa playlist com várias conversas, né? Mas enfim, vamos começar esse nosso papo. Eu fiquei bastante impressionado no começo do mês, exatamente no 1º de junho, nós viemos aqui, não aqui na Casa Nova, que está sendo um prazer, mas lá na área de eventos desse prédio, vocês apresentaram uma linha nova, o que, claro, é sempre importante, mas o que me chamou bastante atenção é o seguinte, no resumo, cada vez mais Kingston é segurança e performance, é isso? É isso mesmo. Os nossos produtos, toda geração, toda evolução que traz é pensando na performance e tirar proveito das plataformas mais recentes, dos computadores atuais, do tipo de conectividade que a gente tem, a nossa vida de maneira geral. E, obviamente, essa vida traz toda a questão da importância da segurança. Os dados que a gente tem, as nossas informações, tudo aquilo que é precioso para a gente precisa ser guardado, precisa ser protegido. E a gente traz uma série de produtos pensando nos dois. Tanto na performance dos nossos computadores, dos nossos equipamentos, quanto uma linha focada na segurança, o transporte de dados, o armazenamento de dados, sem que terceiros ou pessoas que a gente não quer que tenham acesso possa ter qualquer tipo de informação que a gente quer guardar para nossa segurança. Né? Até porque os cartões de memória ou os pendrives, enfim, eles estão no bolso de todo mundo e é perigoso você perder isso. Né? Então comenta quais são os recursos de segurança. Eu achei genial aí, desde a criptografia até a biometria. Como é que é isso? Sim, um dos produtos que a gente está lançando é um SSD externo com criptografia, né, AES 256 bits. É aquela proteção que nenhum hacker vai conseguir quebrar. O supercomputador não consegue, na força bruta, desvendar qual que é o segredo ali por trás. Você tem uma tela touch que você consegue digitar um PIN ou uma senha, você escolhe o seu critério de segurança e a partir do momento que você libera aquele SSD conectado na porta USB, ele aparece no seu sistema e você consegue acessar as informações. Inclusive, ele tem recursos de modo leitura. Se eu estou num computador de estranho, eu vou apresentar, fui em algum lugar que não é o meu computador que eu vou passar um PowerPoint, mas é sigiloso. Coloco a minha senha, modo leitura, nada que está naquele computador, se tiver um vírus, se tiver algum outro programa querendo salvar informações ali, não vai conseguir porque está em modo leitura. Que era muito comum no passado. Na verdade, quem está vendo esse vídeo aqui, talvez nem seja desse tempo dos disquetes, que era uma das formas mais comuns de propagar vírus, era esquecer um disquete no drive, você ligava a máquina, você tinha um vírus, pumba, entrava para o computador. Pois é. Até mesmo o pendrive com reprodução automática também, né? Tinha vírus assim, né? Sim, exatamente. É uma das formas mais fáceis de você infectar. Você inspeta o seu pendrive, ele conectou, se ele não for protegido, você está suscetível a qualquer tipo de programa malicioso. E é até uma das coisas que a gente fala quando fala, eu tenho um pendrive comum, mas eu usei a criptografia que o meu sistema oferece. Tá, mas se o seu pendrive é comum, o seu dado pode estar criptografado, mas o firmware, a proteção de entrada daquele pendrive não está. Você pode ter algum programa malicioso para interceptar esses dados, mesmo naquele momento que você desbloqueou o acesso. Os pendrives da linha Aerokey da Kingston, eles são protegidos com firmware digitalmente assinados, eles têm todas essas partes de segurança separadas, evitando que o que está com a senha física, no caso do SSD externo, ou o programa de um pendrive, é separado dos dados. Tá. Você não tem como, na força bruta, tentar descobrir qual que é essa senha, porque ele simplesmente vai mudar a chave de criptografia daquela unidade e vai destruir os dados. Você não tem como perder como esses dados chegarem em mãos sem a senha. Quem não tem a senha não tem acesso aos dados, é bem simples. Ao longo da edição do vídeo eu vou colocar fotos desses produtos que a gente está falando, que são produtos realmente inovadores, né, recém-lançados. Agora, eu caí da cadeira no começo do mês quando vocês anunciaram aí os recursos de desempenho, né? Vocês têm aí SSDs externos, pendrives também, mas vamos começar pelos SSDs que são de arrepiar, né?
Sim, a gente tem o XS2000, que é um SSD externo USB 3.2 Gen 2 X2, né? Então é tipo C a conexão e vai fazer o uso dessa tecnologia ao extremo. Nem são todos os computadores hoje que tem um USB com essa velocidade, mas lógico, se você não tem a velocidade máxima de 2 GB por segundo, que é a velocidade dele, você vai trabalhar, vamos dizer, com 1 GB por segundo se for USB 3.2 Gen 2 e 500 megas por segundo se for USB 3.2 Gen 1, ou 3.1, 3.0, né? Aquela sigla, aquela sopa de letrinhas que a gente tem nas USBs. Então a gente tem um SSD externo super portátil, ele é pequenininho mesmo, cabe naquele bolso pequeno da calça jeans, né? É resistente por ser um SSD, não tem esse problema de uma mídia móvel que você tem que tomar cuidado na hora de apoiar na mesa, deixar a mochila cair, os dados estão seguros ali e você consegue tanta performance através da USB 3.2 Gen 2 X2 que se você quiser editar um vídeo direto nele, você tem performance para isso. 2 GB por segundo de leitura e gravação, dá para você aproveitar várias aplicações sem ter que se preocupar em passar para a máquina para depois voltar para ele para transportar para outro lugar. Eu vou te dar um testemunho pessoal. Eu, além de jornalista de tecnologia, sou profissional de tecnologia, então eu mexo muito com essas coisas também. E eu tenho um SSD externo que tem performance de 500 megabytes por segundo. Já é absurdo, tanto que um SSD SATA interno é essa velocidade, né? E já transforma computadores. Aí que eu ia dizer, numa empresa aí para a qual eu presto serviço, nós já fizemos upgrade de mais de cerca de 110 notebooks com SSD SATA, o Kingston 240, né? Um campeão de vendas aí, enfim. Imagina então um de 1000 ou de 2000, né? Pois é muita velocidade. A gente está evoluindo aquilo que já era bom para ficar ainda melhor. Os computadores atuais, a gente pode até pensar, os mais antigos, né, pega 7, 8 anos para trás, com o SSD, ele está ótimo para assistir um vídeo, trabalhar uma planilha, responder e-mails, fazer o trabalho de escritório, de escola, tudo funciona muito bem. Ele não precisa de um processador mais forte, ele precisa só da quantidade de memória para rodar o sistema operacional e o SSD para garantir que aquilo vai rodar rápido. Definitivamente, máquinas de 4, 5, 6, 7 anos, o gargalo é o disco. Sim. O gargalo é o disco, você transforma. Se você que está vendo ainda usa HD na tua máquina, procura aí o teu guru de plantão para fazer um upgrade, né? Porque transforma, a máquina vira outra. Você pensa, eu turbinei, virou um foguete isso, né? Sim, muda completamente. Às vezes a experiência do usuário é outra. E é uma das coisas que a gente ainda nem fala tanto, né? Mas um SSD ele tem a capacidade de operações por segundo muito maior do que qualquer HD. Essa diferença de processamento pontual é o que faz você conseguir trocar, abrir uma aba, fechar uma janela, abre o navegador, minimiza. Muitas vezes você está com o seu computador ali falando, nossa, eu preciso comprar um novo, quando na verdade você precisava investir 200, 300 reais, colocar um SSD e transformar aquela máquina numa máquina atual. Eu não quero ser muito técnico nesse vídeo, mas eu vou lembrar uma coisa, que é o seguinte, a gente está falando de taxa de transferência, 500 MB, 1 GB, 2 GB, mas aonde o SSD brilha é quando você tem que trabalhar com muitos arquivos pequenos, porque o HD tem que movimentar a cabecinha dele erraticamente ali no disco. Em benchmarks que você roda, às vezes dá 20, 30, 40 vezes mais rápido para operações com pequenos arquivos, que é o dia a dia. Você vai abrir um programa, quantos arquivos um programa abre? Pega um Word, um Excel, ele abre um monte de componente ali, então é gritante a diferença, né? Sim, exatamente. Esse é o ponto forte do SSD. É aquilo que a gente trabalha no dia a dia. É uma unidade de armazenamento feita para rodar os programas, criada, projetada para as atividades que a gente faz rotineiramente, e é naquilo que a gente sente a maior diferença. Eu comentava com você há pouco, eu li uma notícia na semana passada, se eu conseguir na edição, vou até replicar esse texto aqui, ou pelo menos a cara do texto, que no Brasil, Dell, Lenovo e HP pararam de fabricar computadores com HD. Claro que você vai achar no varejo ainda, mas você me falava que no mundo isso já aconteceu antes e numa proporção bem grande, né? Sim, os números que eu vi ano passado já eram mais que 90% dos computadores mundialmente vendidos, né, já saíram da fábrica com SSD. É uma tecnologia que evoluiu muito, que nos últimos anos tem tido uma adesão cada vez maior, porque é uma realidade, não é um custo maior para a máquina, e o computador realmente... Não mais, foi já. Já foi. Mas hoje não, hoje você vai investir
o HD mais barato não é mais barato do que o SSD mais barato. A gente já está nessa faixa. É só uma questão de escolha da capacidade. Bom, a gente ficou entusiasmado com o SSD e é realmente entusiasmante. Agora, vocês também têm linhas de pendrives muito elaborados, né, em termos de tanto uma linha mediana quanto uma linha de topo. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem pendrives, falando da linha de topo, né, que gira aí em velocidade de 1 GB por segundo de leitura. Né? É o SSD. Pois é, que cabe dentro do bolsinho. Exatamente, né? É um pendrive com performance de SSD. Esses pendrives, eles têm capacidades maiores, pensando justamente nisso, em quem vai aproveitar tanta velocidade. Quem trabalha com arquivos grandes precisa dessa capacidade. Mas a Kingston investe em todo tipo de pendrive. A gente tem pendrives com 2 entradas, tipo C e tipo A no mesmo produto. A gente ainda tem um tipo B com tipo A. A gente tem USBs pequenos, a gente tem metálicos, tem de borracha, né? São pendrives que a gente tem diferentes focos de uso para tipos diferentes de conexão. A gente tem pendrives, uma linha completa só de tipo C, só de tipo A, equivalente aí em especificações. Uso de entrada com velocidade de leitura na faixa dos 100 megas por segundo, que para um pendrive de entrada exato, você vai trabalhar uma planilha, um PowerPoint, excelente, mesmo tendo a velocidade de gravação mais baixa. A velocidade de leitura para você acessar aquilo que já está salvo lá é ótima, você consegue assistir vídeo, você consegue fazer tudo dentro dessa unidade. E os intermediários já são na faixa dos 200 MB, já trazendo aquele nível de performance a mais para quem precisa também uma velocidade de gravação um pouquinho maior, não só de leitura. E tem os pendrives estelares que chegam a 1 GB, né? Pois é, 1 GB por segundo, né? E são pendrives que têm capacidade de até 1 TB, são pendrives grandes, tem 256 GB, 512, 1 TB. Você tem altíssima velocidade, inclusive compatível com videogames, com celular. Lógico, o celular dificilmente vai ter um USB 3.2 Gen 2. Você não vai tirar o proveito disso. Mas você já pega uns videogames mais modernos que tem um USB tipo C, você conseguiria até usar como armazenamento adicional para alguns tipos de uso desses dispositivos. Então, um carro cheio para quem é entusiasta, gosta de velocidade e trabalha com arquivos grandes. Qual é o modelo desse de topo? É o DT Max. DT Max, tá. Bom, a gente poderia falar um monte aqui, o nosso tempo já está chegando bem no final, mas a gente não pode deixar de falar que Kingston é memória, e memória tem muitos tipos, né? E vocês também são muito conhecidos por fornecer memórias de notebook e desktop. E há novidades nesse campo também, né? Sim, a linha Kingston Fury, que é a nossa memória gamer, acabou de ser ampliada com a linha de DDR5 RGB. A gente tinha RGB no DDR4, tanto na Fury Beast quanto na Fury Renegade, e agora a gente lançou para DDR5 também, aproveitando essa geração nova de memória, que tem um gerenciamento de energia diferente, para trazer recursos estéticos diferentes também. A gente tem uma quantidade de LED maior, o nosso software consegue reproduzir efeitos ainda mais elaborados, deixando essa memória cada vez mais personalizada com a cara do gamer. Que hoje todo mundo quer ter a máquina exposta, mostrar na internet, tudo sincronizado, e as memórias Kingston Fury tem inclusive a tecnologia patenteada de infravermelho, que nas memórias RGB sincroniza o efeito entre elas. Isso permite que a gente faça efeitos que outras marcas não conseguiriam fazer do mesmo jeito. Afinal de contas, sincronia infravermelho é só a Kingston Fury. Quer dizer, as memórias voam e são bonitas. Exatamente. Né, a velocidade de até 6.000 megatransfers por segundo, né, são 6 gigahertz, vamos dizer, né? É velocidade para ninguém botar defeito nessa DDR5. Não, com certeza. Bom, eu não posso encerrar esse vídeo sem mencionar, aqui atrás vocês estão vendo um painel, a câmera não está dando foco, mas eu vou colocar na edição, é um museu da Kingston, né? Fala 30 segundos sobre esse museu aqui. Bom, a gente tem aqui no escritório peças, né, partes que a gente lançou ao longo da história da Kingston, desde... 35 anos. São 35 anos fazendo memória, então a gente tem as memórias mais simples ali, tipo com chips grandões ainda, a gente tem pendrive de 100 megas, 64 megas, cartão de 60 megas, são coisas, a gente está falando de mega, não de gigas, né? E formatos diferentes, coisas que o padrão foi sendo alterado com o tempo, é uma viagem, é realmente uma viagem no tempo. Né, olhar um SSD, o primeiro ali, 8 GB, um SSD de 8 GB. Né, e na época dava para instalar o Windows, dava para instalar Office, dava para fazer tudo. Né, tempos mudaram. Né? Bom, vocês viram aqui
Na edição eu coloquei o vídeo. Olha, Yuri, que prazer estar aqui na Kingston. Foi muito legal ter vindo aqui no dia 1º, conhecer essas novidades todas que a gente fez aqui, uma recapitulação, né? Espero que a gente possa voltar a conversar. E eu tenho já uma conversa marcada com o Paulo, que a gente vai falar já sobre os 35 anos. Quem sabe a gente edita tudo junto ou faz em 2 episódios separados. Ótimo. Prazer é meu, quero poder sempre falar com vocês. Esse papo é super gostoso e quanto mais para mim, melhor. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Yuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston. Fique bem, e o café é muito bom, vou voltar. Até a próxima. Até.